peguei o Uber, estou morando aqui em Teresópolis, uma cidade pequena, perto do Rio, 1h30 mais ou menos. E, e o menino que estava dirigindo colocou lá uma pregação de um jovem. Você via pela voz que era um pastor jovem, que era mais ou menos o perfil, pela maneira de falar, do motorista. E ele botou alto ali, eu não podia ter reclamado e tal. Falei, não, fiquei ouvindo ali, né? E aí teve uma coisa que ele diz, né? Que quando Noé teve uma voz dentro dele dizendo que ele precisava criar a arca, ele não precisaria questionar aquela voz. E ele começou a fazer a arca, ninguém entendia o que ele estava fazendo, não tinha chuva nenhuma, e ele teve essa voz que veio de fora para dentro, e ele começou a fazer a arca, e depois ele se tornou famoso, né? A Arca de Noé. Né? E que se você recebe a voz, você não tem que questionar, você não pode questionar aquela voz, inclusive até pessoas, amigos e parentes, que não conseguem entender o que você está falando, você não tem que levar em conta a opinião deles. Você recebeu aquela voz e aquilo ali, então, faz com que você tenha que caminhar na direção daquela voz que você recebeu. Então, eu fiquei pensando naquilo, né, e pensando um pouco na leitura, né, que eu tinha feito aí dos empreendedores, né, dos renascentistas, dos autores renascentistas, o Mark Mason, o Eric Ries, né, e inclusive os brasileiros, né, o Salmen e o Marx, falando, né, de que a gente tem um início de todo o projeto empreendedor. O início de todo projeto empreendedor é você ter alguma ideia e pivotar. Conversar, principalmente com o cliente, pivotar, pivotar, pivotar. E aquela ideia ali, né, no carro ali, ouvindo o motorista do Uber, aquilo ali é assim, é uma coisa da crença, da fé, em que você vai seguir. Quer dizer, a chance de que o empreendedorismo místico, em que você tem aquela voz que vem de dentro que você vai fazer, é uma coisa que é extremamente questionada pelo Eric Ries, no Startup Enxuta, pelo Salmen Marques, nesse livro do Empreender é Foda. E aí eu vou ler o livro do Napoleão Hill, né? Esse livro Pensar é Enriquecer, alguma coisa mais ou menos parecida com isso. E ele vai falar de fé, ele vai falar de inteligência infinita, e ele vai falar que você tem que, a partir dessa sacada que você tem que ir em frente, e que você tem que trabalhar com o seu subconsciente para que você caminhe nessa direção. Eu acho que o Napoleão Hill, ele faz parte da primeira geração dos empreendedores, né? Ele estimula as pessoas a caminhar na direção de sair do seu ponto de referência, vamos em frente, acredite no que você está falando, acredite nas suas ideias, etc, etc. Eu acho que o Napoleão Hill, ele é tipicamente um influenciador do empreendedorismo pré-digital. Né? Tem coisas interessantes ali? Tem. O trabalho com o subconsciente, de você desenvolver a resiliência, a persistência, saber que você precisa o tempo todo ter uma rotina, não se render às intempéries. Tudo isso também vai aparecer nos outros livros, né? Mas eu vejo o livro do Napoleão Hill como um livro do empreendedorismo místico. Ele fala de fé, ele fala inclusive uma expressão inteligência infinita, que vai totalmente contra o que o Eric Ries coloca. Não existe inteligência infinita. Né? Existe quer dizer,
o Napoleão Hill é como se você tivesse uma voz, então você tem que seguir aquilo, que lembra um pouco essa crença, essa fé, se aproxima dessa fé. E uma outra coisa que eu acho muito, 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 muito importante de separar hoje em dia, e aí eu vou caminhar para o Mark Mason, do A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que o Mark Mason vai colocar o quê? A felicidade é personalizada. E no livro do Napoleão Hill, a felicidade é massificada. Ele vai colocar sucesso, grandeza e riqueza como uma referência de grana. Quem tem grana teve sucesso, riqueza e fama. E grandeza. Quem não tem dinheiro ou que não tem o dinheiro estabelecido num determinado patamar, não tem felicidade, não tem sucesso, não tem fama, não tem reconhecimento. E aí são fracassados. Ele fala fracassado. Que é uma coisa muito típica, né, do pensamento americano, né, dos losers, né, e do winners e losers. Né? Quer dizer, então se você não chega a determinado valor, e aí toda essa métrica é de dentro, é de fora para dentro. É o que eu chamei de grandeza, sucesso e riqueza exógena. Você mede de fora para dentro. E você vai ler o livro do Mark Mason, ele vai chamar isso de valores escrotos. Ele vai personalizar a felicidade. E no mundo em que a gente está descentralizando, em que as pessoas vão criando os seus projetos empreendedores, né? Tem gente que quer fazer dinheiro, tem gente que tem facilidade para fazer dinheiro. Nesse livro do Salman Marx, eles falam exatamente isso. Existem várias pessoas que se encaixam de forma diferente nos projetos empreendedores. Nem todo mundo se encaixa igual, nem todo mundo tem o mesmo talento. Existe um talento específico, digamos assim, se a gente pegar o Pareto, 20% das pessoas, né, tem como meta, talvez, como objetivo, fazer dinheiro e tal, e 80% não. Vão ser felizes de outra maneira. E não quer dizer que são fracassados. E é isso que se passa um pouco. E diria mais, essa visão do Napoleão Hill é exatamente a visão que está sendo questionada pelo Eric Ries, que faz com que as pessoas tenham uma crença e que não tenham a capacidade de pivotar sobre aquela crença, um dogmatismo que precisa ser questionado. Então o livro do Napoleão Hill é um livro que tem coisas interessantes, mas tem que tomar um certo cuidado na hora de fazer a formação dos empreendedores usando esse livro. É isso. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero ser bimodal.